estou ao vivo, já estou entrando, estou invadindo. Olha, gente, que bonita placa de carro que eu ganhei. Pelo menos a placa eu já tenho, né? Um dia chega o carro, né? Alguém aceita fazer a doação de um carro aqui na live, direto para mim, para o Américo? Essa plaquinha eu já falo dela. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos vocês que mais uma vez estão aqui conosco na nossa live maravilhosa. Essa live do canal Vida Nova, lá do Instituto Vida Nova. Sempre agradecendo ao Jorge e ao Américo pela oportunidade. E aos nossos convidados que sempre graciosamente entram aqui na live e arrasam nas temáticas, falam tudo, abordam, tiram as dúvidas. Isso para nós é muito importante. Afinal de contas, já são mais de 3 anos nesse canal, né? E para mim é uma honra, sempre eu estou aprendendo com os nossos convidados. Eu sempre entro apavorada. E essa nossa convidada de hoje, querida, nem de São Paulo ela é de fora, né? Eu já falo dela também. Hoje eu resolvi trabalhar no laranjinha aqui com amarelo, né? Estou arrasando, gente. Acho que está faltando um pouco de luz, né? E ontem, né, o Instituto Vida Nova, juntamente com o Comitê de Tuberculose e o Programa também Estadual de Tuberculose, estivemos numa cidade no município, né, de Guarulhos, né, que é daqui da cidade de São Paulo. Estivemos realizando uma ação maravilhosa ontem, por mais de 3 horas lá, a gente abordando o pessoal dos terminais de ônibus. O Américo entrou no ônibus, falou de tuberculose, foi incrível. Parecia que a gente ia vender bala dentro do ônibus, mas não, a gente estava falando de falar informações, né? Porque, infelizmente, ainda hoje em dia o que mata nem sempre é o HIV, nem sempre é a AIDS, nem sempre é a tuberculose. O que mata é a falta de informação, né? E essa plaquinha tem muito a ver. Olha, primeiro que tem meu nome, né? Todo mundo já conhece, a Luciana, apesar que eu mudei, né? Ai, gente, peraí. Ah, é esse mesmo. A Luciana, né? Eu coloquei hoje em dia Lu, né? E aqui tá meus anos, eu faço a minha Glória Maria, querida. E anos não importa. Só que assim, vamos trocar o nome dessa plaquinha de Luciana, faz de conta que está escrito aqui tuberculose. Né? Então a Lu todo mundo conhece, e a tuberculose também todo mundo. É tuberculose. Mas há quantos anos ela existe? Será que ela existe ainda? Porque hoje em dia a gente só fala da Covid, né? Só a Covid que mata, é só a Covid isso. Claro, falar da Covid ela é muito importante, mas a gente tem que abordar outros temas. E hoje é dia 24 de março, um dia muito importante para as questões da saúde, que é o dia aí do combate, né, mundial aí combate nacional da tuberculose. E a nossa convidada é uma coisa deliciosa, ela atua nessa área, né? Ah, lembrei, olha, eu fazendo a esquecida, volta, o programa ao vivo é assim, voltei. Nossa live tem muita surpresa hoje, ai que delícia! A gente ficou uns dias fora, mas a gente está trabalhando com uma nova plataforma, e tá bem legal, tá bem gostoso, nem tô travando a minha live, tô gostando disso. E detalhe, né? Você que está aqui com a gente, você fica até o final aqui com a gente, o Américo vai estar votando, né? O pessoal no staff está votando os nominhos de vocês, e vocês vão concorrer hoje ao sorteio de Pix nessa live. Olha, hoje tem Pix na live. Olha, a assistente social está aqui, já falou que já vai entrar, porque ela também quer o Pix. Acho chique. É isso. Então, só que vocês têm que... Um contribui com o outro, né? Compartilha aí com 5 amigos, né? Dá o like aqui na nossa live, deixa um comentário, tá? Se não tiver comentário, não tem Pix. Se não compartilhar, não tem Pix. Ah, tá pensando que é bagunça? Mas é isso é uma novidade nossa da live. Agora, toda live nossa vai ter sorteio de Pix. Se você ganhou nessa live, na outra for sorteado e ganhar de novo, não tem problema. Sorteio é sorteio, tá bom? Agora vamos trazer uma pessoa maravilhosa. Ela que é ativista em políticas públicas de tuberculose, de HIV e AIDS, e também trabalha com as profissionais do sexo, que ela mesma já mencionou, de movimento positivo de constância. Se eu falei errado, ela vai me corrigir, mas ela já esteve aqui no passado, numa live com a gente, que foi inacreditável, me apaixonei por ela, foi amor à primeira vista, eu e ela e eu. Ela é amiga do Américo, mas eu falei que agora também faço parte desse rol de amigos. E ela não é daqui de São Paulo, ela é lá da terra do Carimbó, querida. Porque eu ainda já falei, o Américo tem que me levar para lá, senão eu não faço mais live, né? Então, quem ganhar o Pix já me leva para lá. Pode ser? Olha que chique, milhões, né? Gente, ela vem lá do Belém do Pará para falar de tuberculose aqui com a gente. Vem para cá, Maria Elias! Vem para cá, arrasar, meu amor! Oi, Lu!
Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite nesse dia tão especial e de muita sensibilização e informação para todo o nosso Brasil, Lu. Nós que agradecemos a sua participação, disponibilidade de estar aqui com a gente. Se eu falei alguma questão aí errada aí da sua apresentação, você já pode falar, me corrigir, porque o programa ao vivo é assim, viu, Maria Elias? Não, tranquilo. Você falou certinho. O Coletivo Coisa de Puta Positivo é um grupo de mulheres profissionais do sexo vivendo e convivendo com HIV/AIDS aqui no estado do Pará, onde esse ano, no mês de maio, faz 4 anos de existência. Foi necessário a criação de espaço para se falar também, não para trazer de volta a infecção no meio das trabalhadoras sexuais, mas para falar que tem algumas vivendo, outras convivendo, e como falar? Eu não preciso viver uma história, uma patologia para defender uma luta, eu preciso estar na luta. Você falou corretíssimo. Arrasou. É isso mesmo, eu aprendi essa frase aí com a Vanessa Sodré aí do Vida Nova, né? Eu posso falar de, mas eu não posso falar sobre, ou é vice-versa. Mas eu não preciso ser uma pessoa vivendo para falar e levantar uma bandeira de HIV. Eu não preciso ser uma mulher trans ou um homem trans para entrar e lutar pelos direitos e participar dos eventos, conferências, né? Porque assim, a gente não precisa levantar a bandeira. Nós somos a bandeira, é isso, Maria Elias? Isso. Precisamos ser sensíveis a todas as causas. Nós estamos no recomeço, reconstrução. O Brasil está se reconstruindo e é preciso, mais uma vez, que a gente segure essas mãos e esqueça o movimento, a sigla. E lembre que são pessoas, a gente está em busca de direitos humanos, em busca de solidariedade e, de fato, colaborar, principalmente com a questão da informação. Porque o que mata realmente, Lu, você falou uma coisa interessante no início. Às vezes não são as patologias, são a falta de informação até chegar ao acesso necessário. Exato, essa frase eu acho ela muito importante, né? Hoje em dia, o que mais mata, o HIV ou a falta de informação, resultado tardio, né? Então, é a falta da informação, né? A falta de saber que existe PrEP, a PEP, o I igual a I, tudo que a mulher pode ter filhos, pode ter uma gestação, existe uma mandala de prevenção e por mais que existem esse trabalho de formiguinha, né? Eu sei que você faz isso maravilhosamente aí em Belém do Pará, o Américo faz em São Paulo, entre outras pessoas maravilhosas que fazem, mas ainda falta chegar onde a gente não consegue chegar, né? Esse seu comentário aí de aproveitar esse governo, aí vamos lá, aproveitar que a gente tem esse braço aberto, braço estendido, né? É verdade, Lu, e seria impossível a gente falar de luta contra a tuberculose e invisibilizar o HIV, até pela questão da tuberculose ser a primeira causa de morte das pessoas vivendo com HIV no mundo todo. Depois da Covid, ela está matando, ela não ficou invisível, ela ficou um pouco guardadinha, mas nós sabemos dos casos. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela traz em nota que 21 mil pessoas no mundo, elas não sabem que estão doentes de tuberculose, não acessaram a saúde, não conhecem, não têm um nível de conhecimento que pode ser básico, que pode ser trocado entre pares, dentro de um movimento que parece simples, mas pode ser trocado. Então, essas pessoas estão circulando por aí, né? Sabe disso. Tem um bacilo no ar. Exatamente. E é isso que você vai ajudar hoje. Você vai ajudar vidas, meu amor. Além de atuar aí em Belém do Pará, você vai atuar em São Paulo, no Rio. E essa live tem até amigas nossas que entram lá da Itália. Então, a gente está internacional, né? Se você está entrando agora na nossa live, sim. A nossa convidada, Maria Elias, lá de Belém do Pará, já está aqui conosco. E se você tem dúvidas da tuberculose, como pega, como não pega, se mata, se não mata, se tem tratamento, se não tem, hoje nós vamos esclarecer isso de uma forma clara e objetiva, porque a Maria Elias, ela é maravilhosa na fala dela, ela é muito objetiva, ela não vem só com aquele termo técnico, né? E não se esqueça, gente, compartilha aí com 5 amigos, dá o like, olha a tia do bar, a Rosária, já está aqui com a gente, isso mesmo, gente, já deixa um comentáriozinho, não deixe de compartilhar com a gente, que no final vou concorrer a prêmios. Hoje tem Pix. Ai, que delícia. Vamos concorrer também? Os convidados e a apresentadora concorrem? Será, Maria Elias? Vamos. Sim, pode sim. Maria Elias, tá me ouvindo?
Estou te ouvindo, sim. Júlio Pereira já está aqui com a gente, a Carmen, Elisa. Arrasou, a Carmen está aqui. Bem-vindos, acolhidos. Eliane Câmara também deliciosa, um beijão enorme. E vamos entrar na nossa pauta, né, Maria Elias? Porque agora, meu amor, quem manda é você. Eu estou aqui só para fazer a figurante, porque a poderosa aqui é você, meu amor. O que é tuberculose? Bem diretamente. Rafinha, bem-vindo. Já deixei meu like. Arrasou, Rafinha. O que é tuberculose, Maria Elias? Para mim saber. Olha, a gente corta, programa ao vivo é isso. Para que a nossa população, o pessoal saiba aí de uma forma clara e objetiva. Então, a tuberculose é uma doença infecciosa, né, causada por uma bactéria, né, de forma pulmonar, que ela pode ser transmitida pelo ar. Quando a gente fala de pulmão, a gente fala de transmissão aérea, mas a gente também não pode descartar como um momento, assim, de falar com simplicidade, de conversa, de papo reto, que existem outros tipos de tuberculose, né? Principalmente aqui na nossa região amazônica, ela tem um tipo de tuberculose transmitida por animais, né? A questão da regionalização. Mas a tuberculose pulmonar, que é transmitida por uma bactéria infecciosa, ela é muito grave no mundo todo, quando a gente fala. Para você ter uma noção sobre a questão dos desafios que a gente tem, não só no Brasil, esta semana agora, que se encerra amanhã, né? Eu digo que a semana começa no domingo e se encerra no sábado. Eu estive em Brasília e tinha dois vereadores, um do Uruguai e um do Paraguai. Eles estavam falando da dificuldade que é tratar a tuberculose também fora do Brasil, não está tão distante, né? Alguns são nossos vizinhos de fronteira, e o quanto que é difícil tratar, porque a tuberculose ela está muito direcionada à questão dos determinantes sociais, que não é só a fome, né? A gente fala, não adianta falar só da tuberculose dentro da saúde, a gente precisa falar da tuberculose dentro da educação, dentro da habitação, porque comer, a pessoa pode comer, mas ela se alimentou para ela conseguir segurar uma medicação, porque a tuberculose, para fazer o tratamento, ela precisa de medicação, 6 meses de tratamento. O adequado seria todo mundo fazer o tratamento observado por um profissional da enfermagem, mas quando não é possível, o profissional tenta sensibilizar, a gente sabe disso, ele tenta que a pessoa faça essa medicação. Mas a gente entende que tudo, quando a pessoa está sozinha, vem 1000 vertentes na cabeça dela, ela pensa, será que eu tomo essa medicação hoje, se eu não tenho o que comer? Será que eu tomo essa medicação hoje se eu moro na rua, né? Nossa população em situação de rua, as pessoas que trabalham com apresentação de shows, né? Nossas amigas drags, o pessoal que faz algum tipo de transformista, que eu vou fazer essa medicação hoje se eu tenho um show hoje para fazer? Porque é muito importante fazer medicação, e eu já tratei tuberculose 2 vezes, eu sempre converso com as minhas companheiras trabalhadoras sexuais que é muito importante a gente buscar essa força de querer tratar e também buscar esses parceiros, que vai muito além da saúde. Tem alguém melhor para explicar do que essa mulher? Maria Elias, peraí, depois eu não vou pular a pergunta, né? Mas para a gente dar continuidade, mas você falou uma coisa que me despertou uma curiosidade. Mas eu já te pergunto isso, eu vou seguir aqui minha regrinha, né? Quais são os sintomas? De repente alguém está nos assistindo aqui e fala, meu Deus, ela está falando de tuberculose, que o bacilo está no ar, mas aí, será que eu tenho, não tenho? Quais são os sintomas? Para a pessoa se atentar, né? Os principais sintomas. Então, Lu, a gente fala de sintomas, febre, suor noturno, cansaço, o mal-estar mesmo, aquela coisa de não estar fazendo nada, mas estar muito cansado, aquela febre chata no final da tarde. Eu, pelo menos, os primeiros sintomas que eu tive foi a febre. Eu já sou vermelha de natureza, né, por ser índia mesmo, e eu ficava mais vermelha ainda, aquele cansaço. Eu fui um paciente que não tive tosse, é importante lembrar isso, que cada caso é um caso, quando a gente está falando de sintomas, e também a gente tem as pessoas que são assintomáticas, não trazem nenhum desses sintomas, nem tosse, nem febre, nem sudorese, nem cansaço, mas estão com tuberculose, né? A gente também tem que... a gente fala eu falo da questão eu falo que o Covid é um monstro invisível,
hoje porque veio à tona. Mas a tuberculose não deixa de ser também, né? E ainda falo que... E é engraçado que as pessoas na ação, retornam à ação em Brasília, no Congresso Nacional, a gente fazendo um trabalho de advocacy com os parlamentares, e as pessoas se assustando. Eu até ri muito, eu nunca vou esquecer disso, quando eu fui falar, cheguei lá no gabinete, eu e meu companheiro do Amazonas Frank, e a pessoa da assessoria do deputado perguntou, mas, gente, vocês não têm tuberculose, não, né? Aí ela foi se afastando, ela foi se afastando. Eu digo, Olha. não, meu amor, agora não, mas eu já tive. Aí ela colocou a máscara, foi interessante. Isso foi uma imagem que ficou gravada na cabeça, do tanto do que eu não conheço, mas eu começo a me afastar, né? O tanto que a informação, ela faltou ali naquele momento. E outra coisa também foi a questão de dentro do elevador, conversando, e uma pessoa estava também lá no elevador e ela disse, gente, mas tuberculose ainda existe. A gente pensa que é coisa de anúncio de campanha, mas não é. Eu estou falando aqui com propriedade, porque eu estava lá, e o senhor perguntou, tuberculose ainda existe? Meu pai teve tuberculose em 1970. Ainda existe? Eu disse, existe, querido. Existe por isso, por esses fatores. E Brasília, como são os casos? E eu estava com um folder na mão, né? Fazendo a divisão dos estados e todos os capitais, eu mostrei para ele. Eu disse, gente do céu, fiquei até triste agora. Eu acho que eu vou até parar de sair mais. Para tu ver, né? E as pessoas pensam que a tuberculose ela está distante, ela está engavetada, ela não está. Eu acho que o Covid ele deu uma parada na questão da tuberculose, né? O povo só Covid, Covid, Covid. Esqueceu que a tuberculose já era existente e ainda é existente, né? É. Eu acho que quando falavam que nas literaturas que era doença dos apaixonados, acho que de algum jeito tentava se esconder que não era paixão, era dificuldade. Porque a paixão, ela pode te deixar triste, mas ela às vezes não te deixa com dificuldade. Então eles fizeram um trocadilho. Era dificuldade mesmo, né? De ter histórico aí de grandes poetas, acho que princesas de alguns séculos atrás aí. No caso deles não era dificuldade, mas trazendo para a nossa realidade, nós somos príncipes, princesas dos nossos lares, dos nossos movimentos, mas cada um sabe, né? Da delícia, do prazer, do que é a sua realidade. Exato. Eu vou abrir aqui um adendo, né? Você que é sudorese, febre no final da tarde, cansaço, algumas coisas a mais que você citou. Mas existem também as pessoas, como no Covid, pessoas assintomáticas, certo? Isso. Isso, a questão das pessoas assintomáticas. Vamos supor, uma pessoa assintomática. Acho que deu uma congeladinha. É o calor, meu amor. Deve estar calor aí no Belém, né? Em Belém do Pará. Tá um pouquinho. Já choveu, tá um pouco quente. Olha, para tu ver, nós temos uma região endêmica, né? Com algumas patologias. A tuberculose, ela não se descarta dentro desse circuito de tratamento em 20 patologias dentro do bolsão da saúde no estado, a tuberculose está lá. E por ser uma área quente e úmida, né? Aqui em Belém, a gente tem que ver se a gente vai marcar o encontro antes da chuva ou depois da chuva. Eu sempre gostei de fazer programa no horário da chuva. Estava aquela chuvinha começando e eu já marcava assim logo com o cliente e já para entrar no local e está chovendo para demorar mais para eu ganhar mais. Mas vamos falar de tuberculose, vamos lá. A questão do assintomático realmente é um caso preocupante, porque tem gente que não tem tosse, não tem febre, não tem sudorese, não emagrece, né? E está com a questão do bacilo lá circulando no corpo todo, né? Eu, quando comecei a me apaixonar, eu não me apaixonei pela tuberculose porque tratei tuberculose. Eu me apaixonei pela tuberculose quando eu comecei a fazer a leitura e até descobri que a gente só não tem tuberculose embaixo das unhas e nos fios de cabelo, né? A única de transmissão é a pulmonar, sim, mas as outras não são formas graves, mas deixam sequelas. Nossa, a gente vai falar sobre isso, que agora, né?
E antes de eu ir para a próxima pergunta, se você está entrando na live agora, sejam bem-vindos. Hoje a gente está com a Maria Elias, lá do Belém. Meu Deus, esqueci o nome. Belém do Pará. Como chama o grupo? Coletivo Coisa de Puta Positiva. Né? E ela Coletivo Coisas de Puta, e ela também trabalha nas questões articuladas, né? Ativista na política pública de tuberculose, HIV e AIDS, tá bom? E não se esqueça de compartilhar, 5 amigos aí, deixa seu like, põe seu comentário, que no final tem Pix gostoso para vocês. Além de receber Pix, está recebendo muita informação, ou seja, a live já é repleta de doações de informações, isso é muito importante, né? Jair Oliveira, Júnior Pereira, seu Lu. A Neila Sodré, que eu já citei aqui também. O Henrique, a Edna, gostosa. Jorge, como é bom estar de volta. Aquela frase inesquecível da novela, né? Como é bom estarmos de volta. Seja bem-vindo. E olha, a gente está com um rapaz lá do Maranhão, que eu não consegui marcar o grupo porque ele faz parte, mas ele é lá do Maranhão, que é o Henrique França. Daniel Henrique aqui já deixou já uma pauta aqui, mas a gente vai estar abordando. Aguenta aí um pouquinho, Daniel, que a gente já está... Já vou divulgar a nossa convidada essa pauta que você deixou aí sobre a tuberculose latente, tá bom? Como a tuberculose, Maria Elias, ela é transmitida? Olha, Lu, a gente está falando de vários tipos de tuberculose, mas a gente dá o destaque para a tuberculose pulmonar. O fato da questão da tosse por mais de 3 semanas, né? Ela é bem uma consequência que deve ter bastante cuidado. Eu estou tossindo, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou tossir para cá, na divisão do meu braço. Eu não vou tossir. A partir do momento que eu vou tossir, essa tosse ela vai se espalhar por tudo que é canto. E o bacilo, ele consegue atingir até 5 metros. Eu estou aqui, e se eu tossir aqui, eu estiver com tuberculose, não estiver em tratamento, com certeza eu vou estar repassando bacilos. Alguém que está mais próximo de mim vai pegar a doença, e assim, é muito importante a questão antes até mesmo de a gente falar de Covid, a proteção tanto com as máscaras, a proteção da higienização das mãos, né, e a questão do tossir bem aqui, ó, o cough, ó. Aí eu tossi aqui, aí eu pego o meu álcool gel, eu limpo aqui, o meu lencinho, eu costumo andar com lenço descartável na bolsa, aqueles, álcool gel, um perfume e joga fora. É um jeito mais fácil, né? Nunca tossir com o bocão aberto e ficar... E ter também a sensibilização de saber que está em tratamento, apesar que a partir da 3ª semana a gente já sabe que a pessoa já não está mais transmitindo, mas mesmo assim, a gente fala de lugar, fala de sensibilidade, de moradia, mas a gente precisa também ter esse cuidado com a gente e com o outro. Eu acho que quando a gente cuida do outro, a gente está se cuidando redobradamente. Exato. Então, gente, olha a dica aí. A questão da máscara, do álcool em gel, né, da descrição, espirrar ou tossir, não é só para o Covid, não. Já deveria estar existindo, como existe em outros países fora, né? E existe um grupo mais vulnerável, Maria Elias? Tu diz assim, mais vulnerável? Mais vulnerável à tuberculose? Sim, a gente tem hoje... dentro das políticas públicas da questão da população indígena, pessoas privadas de liberdade, pessoas vivendo com HIV, né, que são 20 vezes mais vulneráveis à questão da infecção da tuberculose, e é interessante porque mesmo estando com carga viral detectável, ela pode desenvolver tuberculose por vários fatores, como eu já tinha falado anteriormente, moradia, má alimentação, a questão mental mesmo, tudo que tu pensares, né? Porque em algum momento alguém pensa, poxa, eu tô com carga viral detectável, eu tô legal, e eu não vou ter mais tuberculose. Não é diferente. Vai ser diferente, porque ela vai ter tuberculose sim outras vezes. Vai, porque, principalmente a pulmonar, né? Que é transmitido por uma bactéria, um bacilo e tudo. E, assim, população em situação de rua, né? São as pessoas que estão aí na insalubridade, a questão quando a gente fala também de questão muito vulnerável mesmo, se tu fosse dizer para mim, assim, fosse me perguntar, quem tu achas que neste bloco está mais vulnerável, além das pessoas vivendo? Eu até diria assim,
poderia ser um absurdo. Isso, é tudo escuro, que houve. Eu poderia dizer assim, pessoas privadas de liberdade, mas a gente também tem que ter um carinho muito grande com os contatos, né? As pessoas que fazem essa visita, para as pessoas privadas de liberdade, né? E ainda hoje a gente sorriu, né, com um médico aqui do estado que ele dizia que ainda tinha esse entendimento. Como é que o preso tinha tuberculose, né? Ele falava, mas estou tudo preso com tuberculose, né? Era um entendimento, depois ele foi raciocinar, mas tem, né? As pessoas recebem visitas, as pessoas têm um contato de algum modo, elas não estão e às vezes dentro do sistema penal é outro mundo. Eu falo assim que é um outro mundo porque eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos dentro do sistema penal aqui em Belém do Pará e eu vi que é outro mundo, principalmente para tratar tuberculose. E aí entra muito o que você já mencionou aqui nas questões de alimentação, né? Então, uma pessoa, né, em situação de vulnerabilidade na questão da rua, pessoal PPL, né, pessoa privada de liberdade, eles são 30, né, às vezes num cubículo, né, então vai ficar difícil, às vezes, de noite, um tossir, lembrar que tem que botar o braço, mesmo que botou o braço, tem um dormindo em cima, um do lado, 2 em pé, né, então, realmente, as visitas, né, as visitas podem acabar levando, né, a gente não sabe, né. Ainda tem aquele histórico lá de não poder estar fazendo tratamento observado, né, por alguns problemas, eu gosto de assistir filmes que falam da epidemia do HIV/AIDS no Brasil, e o que me chamou a atenção foi a história do Carandiru, né, do quanto que a tuberculose e o HIV assustava dentro do sistema penal, né. Aí lá a gente viu falar da questão dos homossexuais, taratatá, e medicação, e quanto que é difícil realmente de tratar pela questão de, ele está indo muito na enfermagem, ele está levando alguma informação. Isso não mudou, porque os juízes que a gente tem até hoje, é isso, para de estar muito lá, porque está falando alguma coisa. E como é que freia a tuberculose dentro de um local que está prioritariamente fechado, né? Só se abre quando for necessário, quando for para ir para uma consulta, quando é para visita, a gente tem um acúmulo de gente adoentada mesmo. Vamos falar de tratamento, Maria Elias? Vamos. Vamos. A gente está com um pequeno delay, porque estamos em São Paulo e Belém do Pará, tá bom? Para você que está assistindo. Ninguém está falando, nós, né, meu amor? O Vida Nova chega, a gente está com o Henrique aí do Maranhão, a gente está com a Maria Elias lá de Belém do Pará, da nossa terra do Carimbó. E não se esqueça, no final da live tem Pix. Compartilha, clica, deixa seu like. Ariana, um beijo. A gente estava arrasando ontem lá no terminal, hein? A gente fez também ontem um trabalho com o Vida Nova, uma ação de rua, né? Que eu já mencionei aqui no início da live, foi incrível. Maria Elias, tá tudo bem? Tá falando com alguém? Estou te ouço. Tá jóia, meu amor. Porque você já é de casa, meu amor. Você faz e acontece. Como é o tratamento, meu amor? Então, né? Feito sintomas, estou lá com todos os sintomas, procuro uma unidade básica de saúde, peço ao médico, ele vai solicitar a questão da baciloscopia, que é o escarro, né? Vulgarmente chamado escarro, 3 coletas, 3 amostras. E se não detectado através dessas amostras, pede também um raio-x. E se com muita dificuldade através desse raio-x, existem outros mecanismos de exames. Hoje o Brasil já trabalha com o IGRA, que é outro tipo de exame, e também o teste rápido, né? O teste rápido de tuberculose, que em alguns minutos se tem o resultado. O que fica difícil dentro da coleta desses exames, Lu, pessoas, Brasil, é a questão do escarro. Tem gente que não consegue escarrar, coletar aquela amostra. E essa amostra, quando ela não tem qualidade, ela fica ruim para análise clínica, né? A gente não trabalha no laboratório, mas a gente acaba acompanhando há tantos anos isso, e a pessoa não consegue ter um resultado qualitativo para detectar tuberculose. Mas é isso, é baciloscopia, raio-x,
E a questão, se detectada tuberculose, é iniciar o tratamento. Fase de ataque, que é uma medicação, verificação de peso. Fase de ataque são tantas medicações. E depois, a partir de 2, 3 semanas, já se modifica essas outras medicações. Mas é bom iniciar o mais rápido possível. Tanto pela questão da pessoa, pela questão de não estar muito frágil o organismo, tanto pelas pessoas que estão acompanhando ela. Aí você diz assim, Maria, mas isso aí é tudo rápido, a gente consegue tudo isso rápido em qualquer parte do Brasil? Nem sempre, né? O Pará tem rios que viram ruas e ruas que viram rio. 144 municípios, aí tu imagina como é que chega lá no povo que mora na beirinha do rio, muitas ilhas, né, que já está lá, a nossa população indígena também, que a gente tem, é prevalente aqui na região, como é que vai tratar, né? Na verdade, ela já vem adoecida, já vem muito doente para a capital e já iniciou um tratamento bem adoentada. Mas, de fato, o tratamento é isso, os carros, raio-x, com a não detecção através dessa amostra com qualidade, fazer outro tipo de exame e iniciar o tratamento mesmo. Graças a Deus, a medicação está no SUS, menos mal, o tratamento da tuberculose está no SUS, 100% garantido, e a gente tem que continuar lutando para que a gente não perca isso. Entendi. Então, assim, Maria Elias, eu não sei se eu tenho ou não, porque eu não estou sentindo sintoma nenhum. Eu posso, sim, me dirigir a uma UBS, uma unidade básica de saúde, uma UPA, e falar, eu quero fazer o teste da tuberculose. É assim? Sim, pode sim. Existe o teste à prova tuberculínica, né? Que tem gente que fala, no sul eles falam mantu, aqui no Pará, na região norte, a gente fala PPD, né? Que é a prova tuberculínica, que é um tipo de exame que é feito com injetável, é uma agulha que ela verifica lá, e depois de 72 horas ela faz uma leitura. E a partir desse resultado, a gente vai ver como está a reação no corpo, né? Eu que já tive tuberculose 2 vezes, com certeza, se eu fosse fazer uma PPD, eu teria uma reação, um resultado reagente. Eu já saberia disso, que o bacilo já... Na verdade, o bacilo já passou por todos nós, né? Mas existem questões de vulnerabilidade, né? Como é que, de repente, tu vai fazer um PPD, tu não tem um resultado reagente? É diferente de outras pessoas que podem ter. Entendi. E o que acontece se eu interromper o tratamento? Então, né, a questão de interrupção de tratamento da tuberculose, ela pode trazer danos, assim, que não sei como, irreparáveis até, às vezes, por questão da multiresistência. A tuberculose multiresistente, ela é um padrão mais grave para tratar, até mais caro, e que a pessoa fica o tempo todo voltando ao serviço. Fica com a questão da imunidade enfraquecida. O melhor seria tentar não parar. Mas a gente sabe que existem casos que, às vezes, a pessoa não consegue conciliar, ela para no meio do caminho, mas eu acho que o papel da gente, enquanto movimento social, até como servidor de saúde, é não julgar o porquê parou de fazer o tratamento, e sim o que está acontecendo, né? Se essa pessoa está comendo, se ela está dormindo, se ela está bem agasalhada. Sempre vê a questão do determinante social. Eduardo Barbosa, te amo, viu? Vou aproveitar. Também te amo, Barbosa. Eduardo, gostoso. Acho que tem 2 fãs suas aqui, hein, Barbosa? A Lucrécia Moraes também, seja muito bem-vinda. E o tratamento tem duração de 6 meses, está correta essa informação, Maria Elias? Como, meu amor? 6 meses? Sim. 6 meses é o padrão de tratamento. Sem tentar interromper, né? E levar adiante. E Américo? Américo, não te ouve. Quando esse homem aparece na tela, ele entra sem o ar. Estou acostumado há 3 anos sem isso. Ao vivo é assim. Ai, bem-vinda. Mais uma vez aqui. Aí a gente não tem a musiquinha do Américo, né?
Fala, médico! Oi, Lu. Boa noite, Lu. Bem-vinda mais uma vez, Maria Elias. É um prazer tê-la aqui com a gente no canal Vida Nova com você. E falando aqui da importância, né, das informações sobre cuidar, tratar e curar a tuberculose. Isso é muito importante, né? E boa noite aos nossos liveanos que estão acompanhando simultaneamente pelo Facebook, pelo YouTube. Então, fica aqui um enorme beijo e vamos que vamos, Lu. É contigo, muito bonita. A Lu travou? Olha, a Lu travou. Maria Elias, como se prevenir? Não, estou travada, não. Não estou travada. Como se prevenir? A gente está falando de tuberculose, né? A gente está falando de tuberculose. Penso que todas as formas de prevenção são possíveis, né? Se nutrir de informação, se olhar. A gente fala sempre do se olhar, sempre nas campanhas do câncer de mama, de câncer de colo do útero, mas a gente também se olha. Como é que a gente está? Se a gente percebe a questão da sudorese, da febre com frequência, investigar mesmo e procurar o Sistema Único de Saúde e colocar para o profissional, olha, eu ouvi falar de tuberculose, eu estou com todos os sintomas. Eu preciso fazer alguns exames, também como forma de prevenção. Não só procurar o serviço adequado e procurar antes, e não depois já adoecido, né? Por isso a importância, né, Maria Elias, testar e tratar, né, para a gente poder avançar e minimizar cada vez mais aí as taxas de mortalidade. Isso é verdade. E falando que a gente nunca vai poder falar separadamente da questão de HIV e tuberculose, falar da questão a gente fala da meta 90, 90, 90 dentro do HIV, e às vezes deixa de falar da quarta 90, onde entra a questão da vulnerabilidade de 20 vezes mais chances das pessoas vivendo com HIV terem tuberculose, mas a gente não vê garantia dentro da quarta 90 para as pessoas já vivendo com HIV no que tange a tuberculose. A gente não vê uma total direção reforçando a quarta 90. Aí eu estou falando do público específico, né, de vulnerabilidade para a tuberculose, que de modo geral devia ser. O melhor seria a gente não estar relembrando todo 24 de março, que é o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. Mas eu acho que todos os dias, a gente está tentando aqui no Pará, através do Grupo Para a Vida, Solidariedade, Grupo Olívia, o Coletivo Coisa de Puta, em todos os nossos materiais, falar da tuberculose. Aí a gente trouxe a Covid, a gente faz um mesclado de tudo. Aí a pessoa fala, mas aí vai falar de tudo no manual? Fala! É porque dá continuidade, assim também te faz a prevenção. Porque através de uma leitura, uma pessoa consegue verificar, ela diz, eu estou bem aqui, eu estou desse jeito, eu estou com tosse há 3 semanas, eu estou com febre, eu estou com sudorese à noite, eu estou emagrecendo, eu estou sem apetite, eu acho que eu estou com tuberculose. Através do material informativo que pode não parecer importante, mas chega a ser e salva vidas. Sim. E pegando um gancho na tua fala, Maria Elias, ontem na ação que nós fizemos lá no terminal metropolitano Taboão, que foi intervenção face a face, e aí eu conversando com uma senhora, e aí ela me disse, mas de que adianta, né, vocês fazerem, né, esse trabalho quando a gente chega no serviço, não tem médico, não tem medicamento, né, não tem humanização? Eu falei, olha, minha querida, né, não tiro a razão da senhora, né, realmente tem essas deficiências no SUS, mas o problema do SUS não está na diretriz, né? Não está no papel, está na gestão. E aí a população precisa se apropriar que tem conselho gestor de saúde, tem ouvidoria, né? É nesses espaços que a gente precisa estar para poder avançar cada vez mais, né, na política pública de saúde, né? Então foi um papo muito interessante. E a gente precisa fazer isso com a população também, né? Porque a gente, enquanto ativista, a gente tem os conhecimentos dessas instâncias, mas a maioria da população não sabe, né? Não tem, né? E a gente precisa ter esse canal de comunicação direto com a população, incentivar essa participação. Eu falei, usa as redes sociais, denuncia nas redes sociais, que hoje é um grande canal para difundir informações, né? Então, foi muito interessante essa observação dela.
A gente, de algum modo, a gente precisa estar forçando que as políticas sejam realmente de Estado, que com a mudança de gestão, elas não fiquem para trás. Hoje, a gente tem um calhamaço de informação que as pessoas não sabem da importância da BCG ao nascimento das crianças, né? Eu mesma não sabia, e quando eu comecei a me apaixonar tanto pela tuberculose, e eu via isso porque eu visito muito as áreas ribeirinhas, as aldeias, e a gente falando da importância da BCG nos primeiros dias de vida, que é a vacina que ela previne contra as formas mais graves da tuberculose a partir do crescimento da pessoa, e a gente já viu, né, que com esse Sim. movimento anti-vacina, a gente também, às vezes, se perde. Por mais que a gente tenha um amor pelo Advox, a gente tire sangue de pedra, óleo, e às vezes as pessoas dizem, não faço vacina. Meu filho não vai vacinar porque eu estou vivo até hoje, e vacina não adianta, mas a gente vai lá com muita luta e tenta e sabe que dá certo sim. Exatamente. Eu queria aproveitar. Olha, gente, aí só os dois querem falar agora. Ó, louca, dois militantes ferrados. A gente precisa desconstruir, né, esse movimento anti-vacina, né, isso aparece o tempo todo, né? Mas aí, deixando um beijão e um abraço para o nosso querido Eduardo também, que é aguerrido na luta, né, da tuberculose, hoje do movimento de luta contra a AIDS, envolvido também com a tuberculose, coordenador do Mopaides, está aí no grupo Pela Vida, no Centro da Diversidade, né? Então é outro lutador aí que está sempre com a gente aqui na cidade de São Paulo, né? Um beijão, Du. E aí, pegando mais esse gancho também, nós temos aí, em média, de 4.500 pessoas que morrem por tuberculose, né, ao ano. 10 pessoas, né, por dia no Brasil morrem de tuberculose, né? E as pessoas não falam sobre isso, né? Por isso que a gente costuma dizer que a tuberculose ainda é uma doença negligenciada, apesar que ela está anos, né, até antes de Cristo, né, já tinha histórico de tuberculose no mundo, mas a população não sabe disso. E esse é o nosso papel. Está aqui nessa live falando de maneira muito didática, muito informal, né, porque a gente aqui não está falando de política pública no conceito maior da palavra. O que a gente quer trazer para a população é o conhecimento, como se pega, como se trata, tem cura, etc. e tal, né, e como contribuir para a gente minimizar a infecção, né, da tuberculose, né? Mas daí, Lu? Você não foge não, Américo. Tem uma pergunta para você, apesar que você já deu umas deixas aqui, né? Você acredita que a tuberculose é um problema de saúde pública? Claro, né? Qualquer doença, né, que ceifa vidas, né, que tem um índice grande de mortalidade, se torna, né, uma necessidade de uma política pública de saúde, né? Nós temos aí a questão da AIDS, né, da tuberculose e tantas outras patologias, né, que são, sim, problemas, né, de saúde pública. E aí a gente, enquanto sociedade civil organizada, esse é o nosso papel, né, de fomentar essas políticas públicas, de envolver, né, os parlamentares, envolver a sociedade, né, as pastas de governo, para que isso minimize cada vez mais e a gente consiga avançar na resposta, né, para o plano, né, estadual, nacional e municipal, pelo fim da eliminação da tuberculose. Então, com certeza, né, é uma questão, sim, de saúde pública. Isso não tem a menor dúvida. Maravilha. E você não foge, não, que eu vou fazer um trocadilho agora com vocês dois, que eu não vou deixar dois militantes, né, meu filho, nessa área aí, o Araújo aí assistindo a gente, tantos outros. Ai, perdão, Araújo, gente, não, Barbosa. Ai, confundi Prêmio Araújo agora com o Eduardo Barbosa. Essa é a Lu Marinati, ao vivo e a cores, gente, dando gafe e se corrigindo. Seguimos adiante. Lu, antes de tu seguir adiante, eu estou aqui do outro lado aqui e estava fazendo a leitura aqui do que Eduardo Barbosa escreveu aqui para a gente. Eu quero dizer para ele também que ele é o símbolo para mim de luta.
ele, Américo, são pessoas que a gente, aqui do outro lado, aqui na região norte, a gente se espelha, e a gente quer ter a vontade de também estar lá na frente, falando de todas essas questões que nos incomodam, que é a dor do outro que incomoda a gente, sim, e a gente tem que se incomodar, porque senão não vale a pena existir movimento. Sim. A luta toda enrolada ali, vertical, horizontal. Né? Eita! Hoje ela tá que tá, viu? Gente, já voltei programa ao vivo. Eu gostei disso, meu amor. Vamos continuar, porque o importante é a informação, né? Maria Elias, qual que é a situação do Brasil na questão da tuberculose? Então, né, nós temos um índice de mortalidade e de infecção alto. Já saímos nós tínhamos, eu acho que se não me falha a memória, nós estamos em 5ª colocação, né, América? Eu não estou lembrada, agora a gente falou tanto de tuberculose, sim, pela questão das infecções, nesse ranking, né? Mas, assim, quando a gente volta a falar de tuberculose como saúde pública, doença negligenciada, doença da pobreza, a gente precisa realmente sair do bojo só saúde. A gente precisa invadir as outras políticas, agregar elas, para a gente não estar mais nesse patamar, nem de primeiro, nem de quinto, de nenhum. Na verdade, tentar erradicar uma doença que já está há tempos aí, né? A gente fala, se a gente fosse fazer um comparativo com HIV, a gente ia dizer, poxa, está bem mais jovem no meio da história. Mas a própria sífilis está aí. Eu lembro que eu conversando com o senhor, fazendo trabalho com idosos, numa associação de idosos, ele falou, minha filha, minha família toda teve sífilis porque é congênita. Aí eu falei, Aí eu me sentei calma, né? A gente disse, respira e... Se foi mesmo, e como foi que aconteceu, né? A gente estava numa roda de conversa gostosa, porque quando eu falo de comportamento, de sexo, os velhinhos ficam animados e tudo, ele disse, foi assim, meu pai teve, passou para minha mãe, aí todos os 8 irmãos já nasceram com sífilis, porque é uma situação congênita. Daí tu vê a questão da informação, que paralisou, ela nem chegou, ele tem 77 anos, né? Aí eu fui com muita delicadeza, porque também esse é o nosso papel, com muito carinho, conversei com ele antes da gente voltar para a roda, dei até um espaço para ele se corrigir na fala, porque a gente tem muito esse cuidado com a questão da terceira idade, né, da questão das infecções, e a sífilis também, ela tem um tempão, ela não deixou de existir. Só que cada grau de doença, de patologia, assim dita, ela tem um certo tipo de tratamento, ela tem um tipo de amorosidade. Se tu vê uma campanha, e eu fosse aparecer numa campanha de CS, eu sou Maria Elias, eu sou uma trabalhadora sexual e estou com câncer. Por favor, colabore comigo. Ia ser lindo, todo mundo ia ter caridade. Ia ser bem, uma coisa bem sensível. Mas daí, se eu voltasse e dissesse, eu sou Maria Elias Silveira, eu sou trabalhadora sexual, eu vivo com HIV, eu estou pela 4ª vez com tuberculose, estou pedindo ajuda. Olha, com certeza, acho que se eu fizesse uma chamada dessa, ia ser muito difícil eu conseguir uma ajuda. E primeiro dizer que ela é prostituta. Se ela teve tuberculose 4 vezes, é porque ela deve beber, ela deve ficar na madrugada. E eles iam colocar tanto adjunto na minha frente que a ajuda não ia chegar. Sim. Por aí. Mas aí, infelizmente, também, né? Nessa questão da pergunta que a Lu disparou, a gente ainda também tem muitos desafios, né, na questão da tuberculose. Né? Primeiro, né, na implementação dos planos nacional, estadual e municipal, né, pela eliminação da tuberculose, né? A prática efetiva desses planos, eles precisam acontecer nos estados e municípios, né, reduzir o desconhecimento a respeito da doença, né, que é isso que a gente faz, né, num dia emblemático, né, nessa data de hoje, né, mas isso precisa reverberar, né, os 365 dias do ano, né, e eu costumo dizer, né, são muitas bandeiras para poucas mãos, mas a gente precisa fazer isso também, incentivar, né, financeiramente, né, o governo incentivar financeiramente a sociedade civil a fazer, né, melhor ainda essas políticas públicas de saúde, as ações de base comunitária, né, porque dentro do plano das metas está lá, né, sociedade civil, né, eles cobram muito da gente,
mas os incentivos financeiros é ínfimo, né? É ínfimo. Aqui no estado de São Paulo, praticamente não existe. Né? A gente é membro do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose, mas não sai edital para as instituições de realizar ações. A gente acaba pegando nas entrelinhas dos editais, né? Da Coordenadoria de ST-AIDS, da Coordenação Estadual e do Departamento de AIDS, mas os comitês muito pouco investem financeiramente, né, nas ações de base comunitária, cobram muito da gente. Né? Isso está lá dentro do plano. Né? E aí? Né? Então, são muitos desafios que a gente tem pela frente que a gente também precisa reverberar. Né? Uma outra questão também, né? O advento aí da Covid, né? Também é um outro desafio, né? Da gente reorganizar esse fluxo da saúde, né? Para que as pessoas, né, voltam a fazer o tratamento, né, com eficácia e eficiência, porque muitas pessoas abandonaram o tratamento de tuberculose, né, HIV, tantas outras patologias, que isso acaba trazendo danos. E a gente recuperar isso, né, principalmente em estados que falta recursos humanos, tem pouco investimento, o prejuízo é muito grande. Né? O movimento de tuberculose apresentou vários inquéritos, né, do impacto da Covid. Né? O que, né, governo federal está fazendo com esses dados? Né? Temos aí uma nova proposta, né, de governo, de coordenação de AIDS e tuberculose, né, que se apresentou, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, vamos investir nisso, aquilo, etc. e tal, mas isso vai levar tempo. Mas a gente não pode esquecer dessas promessas. Eu lembro uma vez na conferência de AIDS que o tema é que se cumpra as promessas, né? Justamente por conta disso. Acaba ficando esquecido. No começo é muita palmas, né? E aí eu penso enquanto ativista, né? Eu não dou mérito a nome e a pessoa, eu dou mérito à política que é necessária que aconteça. Né? E o resultado a gente está ali, a gente vai cobrando, vai percebendo e a coisa vai avançando. Né? Então, são muitos desafios que a gente tem pela frente, né? Assim como a AIDS, a tuberculose também, né? Por conta até da coinfecção TB-HIV. Só acrescentando um pouquinho para fechar esse contexto aí que a gente tem, né, dentro do movimento de âmbito nacional. É verdade. Inclusive, quando a gente fala os planos, eles falam do Pilar 2, né, onde a sociedade civil, nós estamos, e é muita coisa para cima do que não se tem apoio. Né? E, na verdade, acho que realmente ninguém, enquanto propositor de política, falar que vai fazer tudo e não mostra quanto tem, não adianta. É ilusão dizer que vai fazer isso, aquilo outro, quando não tem. E também não mostra de onde vai buscar. É a gente chover no molhado, a palavra é essa, porque a gente vai continuar enxugar gelo, continuar adoentado, continuar sem medicação, e o movimento social, a sociedade civil, ela já faz muito. Para você ter uma noção, eu digo que o espaço dos comitês, ele não pode ser só ouvidoria pública, nem do município, nem do estado. Na verdade, a gente tem que estar super... Por que o Pará não tem emenda parlamentar? Porque a gente precisa de dados, a gente precisa estar alimentado. Eu não posso sentar enquanto sociedade civil. A sociedade civil pode isso, pode aquilo. Ela pode, mas desde que a gestão traga aqui para a mão números concisos que me provem e eu consiga sensibilizar o parlamentar. Ninguém faz nada sem números. Ninguém consegue. E mesmo nos locais que tem, a gente sabe que não é toda essa fantasia, né, Américo? Não é todo esse sonho. Né? A gente sabe, mesmo tendo, a gente sabe que não vai ser um sonho de Cinderela. A gente tem experiência, quando a gente vai fazer advocacy, que a gente vai para os gabinetes, a gente já vai armado com números, para mostrar para eles por A mais B que é a situação, porque se chegar a falar, a gente precisa disso, esquece. Né? A gente precisa, sim, né, tá documentado, ter dados, número, para que, de fato, a gente consiga sensibilizá-los, né, para esse fomento, né, da política pública, independente de partido. Né, e a gente vai ter que se armar de uma maneira política de forçar
que o pilar 2 dos planos seja realmente revisto e que comece a abrir os editais, porque a gente já faz muito enquanto controle social na luta pela tuberculose e pelos nossos pares e toda a comunidade. Uhum. Eu estou cansado já de ouvir a sociedade civil é importante, papapá. O importante é ter lajã para a sociedade civil poder trabalhar. Isso é importante. Da nossa importância, do nosso reconhecimento, a gente tem plena sabedoria sobre isso. Né? Então, bater palma para a gente, depois a gente vai ralar, igual ontem, estávamos lá no terminal, né, Taboão, enquanto sociedade civil, tinha os profissionais de saúde, linda, deu o horário dos profissionais de saúde, ó, vazaram. Quem ficou? Sociedade civil, até às 19 horas, entendeu? É o Brasil! Pois é, para a gente também tinha greve, para a gente também tinha dificuldade de ônibus, etc. e tal, né? Não estou desmerecendo, mas vamos com a consciência, né? Se é para fazer um trabalho legal, vamos fazer início, meio e fim, né? Não é deu tal horário, preciso porque é funcionário, isso e aquilo. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Eu prefiro a sociedade civil pode ficar com fome até a hora que for. O funcionário não pode. Exatamente, né? Então, teve muitas coisas que me incomodou, né? Né? Já sabia das situações, isso foi na região de Guarulhos, né? Mas, enfim, né? A política na cidade de Guarulhos também é complicada, né? Tem neguinho que pega rabeira na sociedade civil para dizer que está fazendo determinadas ações, né? Estou só de olho. Na primeira oportunidade, eu vou questionar, né? Mas é isso, eu tenho clareza qual que é o meu papel e qual que é o meu quadrado, né? Há momentos de estar só sociedade civil, há momentos de estar com o governo, com profissionais de saúde, mas vamos dosar bem, né, as responsabilidades. Isso. Foi um desabafo, tô louca. Tá certo, querida, joga o peito. Põe o peito para rodar, querida, joga para fora essa mágoa. Mas é verdade, Maria Elisa, eu estava junto, eu e o Américo, a gente continuou, né, nessa ação, né? E às vezes acaba tendo também, né, já que o Américo falou, também vou falar, acaba tendo gente oportunista, gente que nem é do município, que vem para cá, acho que é só chegar na hora, colocar um banner, e na hora que tá filmando, pega o papelzinho e joga na cara do povo. Prevenção. Primeiro, a gente não estava fazendo prevenção, a gente estava falando do face a face, né, de tuberculose, não era prevenção de camisinhas, preservativos e mandala, né? Então, às vezes, a pessoa só quer chegar, colocar o banner e falar, tirar uma foto e falar, eu fiz, né? Infelizmente, né? Bora lá, vamos. É aquele famoso gozar com o pau dos outros. Jorge, eu falei, não me manda embora, Jorge, desculpa. Ô, Américo, com essas informações todas que você falou, de editais e tudo mais, de andanças, espero que você esteja assistindo. A louca, né? Você acredita que isso poderia contribuir com a erradicação da doença no Brasil? Olha, Lu, quando se fala de erradicação, né, de qualquer doença, né, é difícil, né, principalmente com a questão da tuberculose. Por quê? Porque as pessoas são reservatórios, né, da doença. Né? Isso significa, né, uma fonte, né, da tuberculose nas pessoas. Né? Por isso a importância do diagnóstico, testar e tratar, porque aí a gente consegue minimizar. Erradicar é pouco provável por conta dessa questão. As pessoas são reservatórios do bacilo. Né? Então, isso é muito difícil. Concordo. Ô, Maria Elias, como que você acredita que está a atuação da sociedade civil na luta contra a tuberculose? Já que aproveitando essa deixa aí que o Américo falou da sociedade, né? Isso, eu também vou pegar meio minuto da fala do Américo. A erradicação, a gente está distante dela, mas eu penso que, como a gente já consegue chegar em locais que a gestão não chega mesmo, a gente já estaria lá com um teor de prevenção da questão mesmo de diagnóstico, através das nossas falas, claro, com toda uma responsabilidade, porque ninguém vai trabalhar com patologia sem responsabilidade, mas a gente conseguiria acessar mais quem a gente precisa e não está conseguindo. A gente não está conseguindo. E assim, e quando você fala, perdão, Lu, qual foi a pergunta, que a gente fica tão emocionado, tão chateado.
Meu amor, você é de casa. Você vê hoje, já falei nome, já troquei nome, já virei o celular de ponta cabeça. Chamei o Léo Araújo. Eu nem vou contar o que aconteceu no comércio aqui do lado onde eu tô, gente. Saiu uma briga feia por causa de uma bolinha branca, o povo tá jogando bilhar, deu uma briga, mas isso não vem ao caso na live. E recentemente passou na mídia, né? O povo do bilhar aí que um deu tiro no outro. Eu já tava apavorado aqui. Já virei o celular de ponta cabeça. Mas vamos lá, Maria Elias. Como o Américo citou muito dessa questão da sociedade civil, que ontem o pessoal do Instituto Vida Nova, eu, o Américo, o pessoal toda a equipe, né? A Ariane, que estava lá, o Antônio, e eu vou esquecer o nome dos demais, mas a equipe dos agentes do Vida Nova continuaram além do horário, né? Onde está tendo maior fluxo, participando. Como que você vê a atuação da sociedade civil hoje em dia nesse movimento da tuberculose? Então, eu até tinha lembrado da pergunta, mas eu deixei de falar. A gente ainda precisa, até também com a sociedade civil, com os nossos pares, os nossos núcleos, também fazer isso, se apaixonarem pela causa. Né? A gente acaba se apaixonando, a gente diz, eu vou parar por aqui, eu não vou fazer mais nada, eu não consigo mais. Para você ter uma noção, eu cheguei quarta-feira, 1h da manhã em Belém, e 8h30 eu já estava em reunião do comitê, em Belém. Né? A gente não descansa quase nada. Mas é preciso, sim, a gente fazer essa sensibilização também com o movimento. Eu vou falar aqui do meu território. O Pará ainda não tem um grande movimento, ele ainda não tem os outros grupos envolvidos na luta contra a tuberculose, e a gente devagarzinho vai fazendo esse movimento. O que é que eu fiz? Nós temos um fórum que era de ONG AIDS e hepatite virais. Eu vim trazendo a tuberculose, hoje, depois de tudo, além de ter coletivo, ele tem tuberculose. Ele vai fazer 20 anos e ele é fórum também de tuberculose. Inverti, fui lá para dentro do comitê, que a gente está lá desde o início, né, América? A gente está ficando velhinho. Ao longo desses 10 anos, a gente na militância, fui aprendendo muito com essas pessoas que eu tenho admiração, Américo, Eduardo Barbosa, muita gente que eu estou vendo por aqui. E assim, levei o HIV para dentro do comitê. Hoje, o comitê é de TB e HIV, antes só de tuberculose. É impossível trabalhar sem esse cruzamento, a transversalidade. Mas é feito o convite, a gente levando as trabalhadoras sexuais, falando do fator vulnerabilidade, tentando trazer representação indígena, né? A gente vê a própria representação das pessoas vivendo privadas de liberdade também. As pessoas ficam pensando assim, poxa, mas como é que a gente vai trazer para dentro de um grande movimento alguém que trabalha a situação de pessoas em situação de rua, privada de liberdade? Não precisa ser pessoa que saiu do sistema, mas um familiar, porque é melhor do que ninguém para falar de uma vivência junto ao sistema penal do que um familiar, ou alguém que saiu da rua, continua na rua. Na verdade, eu descobri há pouco tempo, gente, que eu sou uma pessoa em situação de rua, porque quem passa o dia na rua e só entra em casa para comer e dormir, vive em situação de rua. A psicóloga falou para mim. Ela disse, você só dorme no lugar... Foi. Ela disse, você só dorme num lugar aconchegante e come, mas você vive em situação de rua, sabe? Então, é isso, a gente precisa fazer esse movimento paralelo à tuberculose, até porque existem locais que não trabalham HIV e tuberculose, e nem tuberculose e HIV, eles trabalham só uma patologia, e a gente precisa trazer muito. Eu acho que um avanço dentro dessa questão de conquista é tentar trazer nossos outros pares para dentro dessa política de sensibilização. Sim, perfeitamente, de pleno acordo, Maria Elias, de pleno acordo, né? E que quando a gente fala da população em situação de rua, privadas de liberdade, né? Como que a gente envolve a Secretaria de Assistência Social, entrar nos presídios é uma dificuldade enorme, principalmente aqui no estado de São Paulo, pouquíssimas instituições, né, têm trabalho com população privada de liberdade, né, onde estão lá abandonada, né, não tem acesso à saúde, né, apenas um tratamento ali paliativo, né, por conta de muita burocracia, né, porque envolve, né, a SAP, né, envolve outras secretarias, e aí um deixa por causa do outro, etc. e tal. É uma ralação constante, né, de muitos obstáculos. Né? Então, parabéns aí para as ONGs que conseguem entrar nesse espaço. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas instituições, mas é muito difícil. Anos passados também tivemos, né,
infelizmente, algumas ONGs fecharam por crise econômica, mas eu acredito que a gente até tinha mais ações dentro do sistema penitenciário que hoje, né? Mas, enfim, né, são tantos desafios. E dentro desses desafios e atrevimentos, que eu acho que uma coisa que a gente faz muito é ser atrevido dentro do movimento, hoje eu também estou conselheira de Segurança Pública do Estado, e eu vou levar a pauta da tuberculose para lá para dentro também, para ver se a gente tenta sensibilizar a segurança pública do Estado, o sistema penitenciário, porque é assim que a gente tem que começar. A gente sabe que não vai ser de primeira. Eu lembro que quando o projeto Prisão Livre da Tuberculose teve aquele projeto, eu vou falar piloto, né, porque realmente eu não vi a devolutiva, me perdoe, Brasil, se vocês viram em algum lugar, eu não vi a devolutiva, eu trabalhei lá, né, com eles, fiquei 2 anos e um trocado lá, e eu fui apresentar o projeto dentro do Conselho de Segurança Pública, há uns anos atrás, ainda não estava conselheira, tentei sensibilizar a gestão naquele momento, de uma forma sucinta, e bati, sim, que a família do privado de liberdade tinha que ser ouvida, sim, pela... Travou seu som. Fora. Então, o cuidado redobrado era com a família do privado de liberdade, entendeu? Então, assim, devagarzinho a gente vai também tentando, mas que fácil não é, mas a gente ainda continua mesmo com muito esforço, falando ainda com as pessoas nas filas das penitenciárias. A nossa colega Luz de Barreto, que eu também tenho orgulho e sempre trago essa retratação para dentro de alguns espaços, que o movimento de prostitutas do Brasil e LGBT, há tempo atrás, que hoje tem mais ciclos, ele levantou a bandeira de luta contra a AIDS, veio levantando, e a gente precisa trazer de volta esse nosso povo para dentro da tuberculose, que está sendo novamente. A gente fala de catástrofe social, a pobreza dentro da pobreza, e a gente precisa trazer de volta esse povo que começou essa linda luta, deixou para a gente esse legado, e a gente vai tentar trazer essa nova roupagem. Devagar, né? Com muito atrevimento. Com muito atrevimento, né? Gostei dessa fala. Segue o bonde, Lu. Segue o bonde, não vai embora não, gente. Ô, Américo, a gente tem perguntas aí de convidados, né? Não, tá sendo muito legal aqui, porque eles estão interagindo aqui, né, no chat, né, e eles mesmos já estão respondendo, já está fazendo uma interlocução que está sendo Entendi, muito porque não, aí você me auxilia agora. Desde o início, o Daniel Henrique, ele fez um comentário para falar um pouquinho sobre a TB latente, né, a tuberculose latente, né, que ainda não foi debatido aqui, né? Então, não sei se a gente vai falar isso agora ou deixa mais no final, que é legal as pessoas saberem, né, da latente também, né, Hugo? Sim, é legal. Você quer falar, foi Maria? O Daniel Henrique, foi bem no início da live. Eu acho que você pode iniciar o complemento, até porque a gente tem... Vocês conseguem me ouvir? Que eu estou ouvindo vocês mínimo. A gente tem a nível de região, é importante a gente lembrar também a questão da regionalização, do que chega primeiro no sul, no sudeste, no centro-oeste e na região norte. Para falar hoje de infecção latente, a gente ainda caminha em passos lentos a nível de região norte. Falar que tudo já ocorre bem, que a gente já tem estudos de causa, a gente já leu, a gente já acompanha as palestras, a gestão já sentou com a gente, mas a gente ainda está engatinhando também. É preciso a gente dizer que a gente não é o dono de tudo, de todas as informações. O dono somos nós. É a troca de quem traz, que diz que a sua população não é bem assistida, é quem faz uma pergunta e também quer saber um pouco mais. Então, é isso. Pode começar, Américo. Legal, Linda. A gente faz esse bem bolado, sim. Essa é a nossa proposta. Bom, a questão da tuberculose latente, respondendo aí o Daniel, né? A tuberculose ativa, né? Quando a doença ela está ativamente produzindo sintomas, né? E pode ser transmitida para outras pessoas, né? Então, aí que se dá a tuberculose latente, é quando a pessoa está infectada com a bactéria, né? Mas as bactérias, elas, como que eu posso dizer? Elas não estão produzindo sintomas. É como se fosse, didaticamente falando, Daniel, a pessoa com HIV assintomático, né? Então, ou seja, a pessoa ela está com a tuberculose latente, mas ela não manifesta sintomas.
Isso é mais um ponto. Isso é mais um ponto que a gente vai trazer também. A gente precisa falar mais sobre e se apropriar mesmo, né? A gente acaba sendo, dentro do movimento, o médico clínico geral, o infectologista, o psicólogo, o atendente da enfermagem, porque as pessoas veem na gente mesmo com uma ânsia de informação, onde a gente também está se munindo delas. Mas é isso, Américo. Obrigada. Tamo junto, lindas. E aí, aproveitando esse ensejo, quando se fala da tuberculose latente, né, eu acho que é importante a gente falar também de uma nova tecnologia, que é o IGRA, né? Sim. Que é a questão de um novo teste, né, com muita potencialidade que está sendo implantado, né, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil. E aí é mais um desafio também para a gente, enquanto sociedade civil, fazer que os serviços, né, as UBS, principalmente os serviços de ST-AIDS, né, incorpore o IGRA nos serviços de saúde, né, de ST-AIDS e nas UBS, na atenção primária. Isso a gente precisa estar vigilante. E a população tem pouco conhecimento ou não sabe dessa nova tecnologia. Isso, e inclusive eu estou ouvindo vocês bem lá longinho, não sei o que houve aqui, mas assim, a gente precisa realmente ainda fazer esse papel do monitoramento, é verdade, para não deixar acontecer como a política das máquinas de teste rápido. Eu fiquei triste de saber que a gente aqui, Ananindeua, que é dentro do Pará, é um município que tem uma máquina de teste rápido que está parada por falta de manutenção, onde, na entrega dela, o acerto seria a secretaria fazer essa manutenção. E, por outros lados, não tem um profissional, sabe? A tecnologia é bom chegar, mas também ela tem que estar equipada para poder atender, né? Porque senão a gente fica até triste de falar de novas tecnologias, né? Américo, Lu, quando a gente sabe, aí tem a máquina, mas não está quebrada. Tem a máquina, mas não tem o profissional, né? Aí chega o IGRA, mas ninguém ainda sabe a questão do manejo. Exato. Mas é isso, a gente ainda tem esse papel de monitoramento. E eu vou além ainda, viu, Maria Elias? Porque, né, esse insumo, né, ele tem data de validade. Isso. Né? É verdade. Então, muita atenção para isso. Né? Porque se ele não está sendo disponibilizado, tem data de validade. E aí é dinheiro público. Né? Mas, enfim, estou dando um recado, né, para o estado de São Paulo. Acorda, gente, que a gente está vigilante. Vamos agir, hein? Vamos agir, que no Brasil não se dorme, não pode parar, né? Eu gostaria de saber, Américo, e da Maria Elias, a relação da pobreza e outros determinantes, apesar que a Maria Elias já deixou bem claro aqui, né, sobre determinantes sociais, né? Mas a relação da pobreza com determinantes sociais e a tuberculose. Assim, Lu, né? Quando se fala de determinantes sociais, isso envolve saneamento básico, insegurança alimentar, situação socioeconômica, né? Moradia, transporte, né? Então, esse é o contexto dos determinantes sociais. Os atravessamentos, né? Exatamente. A gente come, mas não se alimenta, né? Como é que a gente consegue, através do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Pará, a gente sempre faz essa fala da questão dos pacientes em tratamento de tuberculose e faz mais o atravessamento dentro da questão do Conselho de Assistência, né? O porquê da necessidade do testar, tratar e assegurar a questão da qualidade de vida, independente de ter outra sorologia, ser com infecção, porque é muito fácil, né, tu sair de dentro com resultado de exame e tu olha e tu diz assim, as pessoas mal conhecem às vezes, né, me foi feita uma pergunta, ainda ontem, se eu achava que a atenção básica estava estruturada para receber a questão do tratamento da tuberculose. Digo, olha, ela está. Agora, quando tu envolve o HIV, é que o negócio fica meio... Porque ele sempre existiu lá. Ele pode não ter aquela qualidade 100%, mas tu vai lá, se consulta, o clínico pede a amostra dos carros, tá, beleza? Outros exames, mas faz parecer que ainda falta uma estruturação para tudo isso. E quando eu falo dos atravessamentos,
É onde a gente hoje, eu acho que uma tarefa maior, eu não sei se eu posso estar errada, talvez não, daqui a uns anos a gente pode sentar, tá meio mais gostoso, que ninguém fica velho, e alguém vai dizer, ela estava certa, a gente tem que trabalhar com as outras patologias, com as outras áreas, que são importantes dentro de tudo isso. Hoje, faz parecer que a pessoa só tem uma moradia digna se ela estiver morrendo por alguma co-infecção. Ela só consegue uma alimentação saudável se ela estiver à margem da pobreza. Não deve ser assim, né? Acho que a prevenção tem que ser muito antes de tudo isso. Menos adoecimento, menos gastos e prolongação de vida. Sim. Mudando de Ares para Mares, Maria Elias e Lu, eu visitei eu estava no CRT, né, uns meses atrás, e aí um médico, né, que me conhece falou, olha, médico, tem uma pessoa trans que está internada, né, e ela gostaria de estar conversando com alguém. Você toparia conversar com ela? Eu falei, sim, com certeza, né? Aí tudo bem, ele foi lá no leito, né? Ela deu a permissão, eu subi e conversei com ela. Olha que coisa maluca, né? Estava lá com quadro de neurotoxoplasmose, o que isso significa? Diagnóstico tardio ou abandono de tratamento, né? E lá no CRT, né, graças a Deus, a gente tem um CRT aqui no estado de São Paulo, né, um serviço de referência para as pessoas que vivem com HIV e pessoas trans também, e ela muito bem tratada, refeições a todo tempo, etc, 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 né, um acolhimento humanizado. Tudo bem, teve alta, né, fiquei sabendo que ela teve alta, a gente trocou o telefone e tal. Não demorou, né, 3 semanas, não sei como, uma parente dela entrou em contato comigo, pedindo ajuda, porque ela estava internada novamente, estava na Santa Casa, e não estava gostando do tratamento, e queria que eu fizesse alguma intervenção. Né? Perguntei o estado de saúde dela, falou, ela está entubada. Eu falei, olha, sinto muito. Primeiro, que quando a pessoa está entubada, não tem como fazer remoção, ela vai continuar lá. Né? Segundo, né, por que ela foi parar aqui novamente? Ou seja, na minha leitura, não deu importância para o tratamento. Né? É verdade. Ainda então, tem isso, né, Américo? A gente também falando de casos, de particularidades, a gente tem aqui uma casa de apoio tipo 1 aqui em Belém do Pará, o Paravida, que também corre sérios riscos de fechar. Quando a gente fala desse local, das pessoas que vêm oriundas de outros municípios dentro do Pará, 144, já vêm com todos os sintomas da tuberculose. Ah, é fácil de tratar? É fácil de tratar. Mas quando ele vem, atravessa todos os rios, aí chega por aqui e faz o teste, ou não tem onde fazer, ou não que seja caso de internação, mas em alguns momentos, por ser caso de co-infecção, precisa do lugar para descanso. E a única casa que a gente tem, né, que é coordenada e tem toda essa questão do controle social lá, a gente percebe que as pessoas vêm com, não sei se é desculpa, não consigo entender. O último caso que a gente atendeu foi de uma senhora de 68 anos, e ela falou para a gente, ela veio de um município distante, dentro do Pará, ela disse que ela foi procurar o médico na unidade básica de saúde, ela contou a ele que ela tinha HIV, que ela estava com tosse por mais de 3 semanas, estava tendo febre à noite, estava suando, ela dava 2 passos, começava a suar. Ele disse, não é virose. Ela disse, mas doutor, eu já vi nas palestras lá da casa de apoio que eu tenho muita chance. Ela usou o palavreado dela, de contrair tuberculose de novo. Eu já tive, eu estou sentindo os mesmos sintomas. Veja bem a que ponto o paciente já consulta o médico, tá? É realidade, sabe? Às vezes é vergonhoso falar disso, mas existem os 2 lados da moeda. E ele disse, não, você está com virose. Volta, descansa, faz essa medicação, essa vitamina. Você já é uma pessoa da terceira idade, você é forte, tá? Beleza. E ela insistiu, procurou outra unidade, fez os exames já com uma tuberculose. E quanto que ela transitou? Ela ainda ficou com a gente em 3 grupos de adesão, lá tentando sorrir, mas a gente estava percebendo nossa pretona lá suando, e ela quer comer, não queria comer.
o quanto que a questão do desencontro, a má vontade dentro da saúde de alguns servidores faz a gente perder as pessoas. Não adianta a gente arrotar dizer que é um tratamento, tem cura, que é um tratamento rápido, que o SUS garante, se a gente não tem humanização no serviço, né? Foi o caso dela, foi diferente de mim, que quando eu cheguei com o meu médico, eu disse, olha, doutor, é o seguinte, eu estou sentindo isso, eu tô achando, eu sei que saúde a gente não acha, tem que ter certeza, mas quem tem que ter certeza é você, que é médico, eu não sou médica, eu estou com tuberculose. É mesmo? Então vai fazer esses exames. Porque tem que ser desse jeito. Porque a senhora que veio lá do interior, né, uma senhora já de idade, ela tentou falar do jeito que ela não foi ouvida. E quanto tempo ela ficou entre a gente? E outros locais que ela passou, o coletivo, dos ônibus, né, e tudo. E bem vulnerável pela questão da idade também. Exato. A Sofia, ela está dizendo aqui que no final está ficando um pouco confuso. Sofia, na verdade, a gente está trazendo alguns relatos de vivência, né, que a gente tem percebido, que a gente tem acompanhado, mas a gente não está fugindo do assunto, não, tá bom? Ela está acompanhando a gente pelo YouTube, e aqui o Júnior, ele coloca, né, nas UBSs próximo da minha residência, pouco está se falando de tuberculose. E aí, Júnior, o que eu posso estar sugerindo para você? Né? Todas as UBS, elas têm um conselho gestor de saúde. E a população precisa se apropriar desse conselho gestor, precisa participar das reuniões para levar, né, sugestões, críticas, né, para que, de fato, no caso da tuberculose, ela seja falado, não só no dia, mas outros dias também. E aí a Sofia, ela coloca aqui uma observação para o Jorge, né, que há tantos óbitos, né, porque a tuberculose se torna resistência aos medicamentos, muitas vezes pela própria pessoa em desistência, né, do tratamento, né? Isso é fato mesmo, né, Jorge? O tratamento da tuberculose, ele é muito eficiente, né? Após os 15 primeiros dias, a pessoa já não transmite o bacilo, né? E aí muitas pessoas, né, somem os efeitos colaterais, né, os sintomas, e aí a pessoa acha que está curado, aí abandona o tratamento. O que acontece? Ela adquire a tuberculose novamente, aí vai para uma tuberculose resistente, que aí precisa ter o tratamento observado, que a gente chama que é o DOT. E aí as complicações vão indo, e aí pode chegar a caso de morte. Então, por isso, esse número grande de óbitos, porque as pessoas abandonam o tratamento. Né? Por isso que a gente fala, a adesão ela é fundamental. Siga o tratamento até o final, que o resultado vai ser positivo. A gente tem, né, nos estados, né, a vigilância de óbito, e a sociedade civil participa também, apurando esses números, mas grande parte, né, desses óbitos é por abandono de tratamento. Obrigado, Sofia. Beijos. O Laerte também fez um comentário interessante, Américo, aí. Laerte. Quando vocês estavam falando, Laerte. Foi antes da Sofia. A Sofia também bem participativa com a gente, a Sofia. Sim, precisamos estar todos bem atuantes nos serviços de saúde para melhorar o tratamento de todos e todas. O SUS é nosso, com certeza, a gente precisa se apropriar do SUS, mas fazendo incidência política, estando nesses espaços de discussão, deliberação, porque também não adianta a gente reclamar e não atuar, né? Então, isso é muito importante. É verdade. Tocando nessa proposta aí do Laerte, eu sempre faço uma brincadeira dentro do comitê, mas é uma brincadeira assim que é saudável, que a gente vê alguns servidores da saúde, o Pará fala de regiões, né? Todos os estados trabalham com as suas regiões, o Pará é imenso, né? E eles dão premiações para os servidores. Eu disse que a gente precisa tratar com afeto também o paciente de tuberculose e, quem sabe, dar uma premiação. Não só o café, não alimentar só o estômago, mas o incentivo. A gente precisa muito da questão do afeto. Qualquer coisa que seja, quem não gosta de ganhar um mimo, né? Quem não gosta de chegar no lugar e ganhar uma lembrança? Eu estava hoje no seminário distribuindo os botos, né? Com a logomarca da tuberculose. Quantas pessoas ficam felizes com um botão, com uma caneta de lembrança daquele momento? E também acho que, minimamente, a atuação ela perpassa da questão da contribuição dentro desses espaços de política
de se fazer conhecer o que tem dentro dos planos, né, do próprio PPA, na questão do município, né, e a gente diz, às vezes a gente pensa que são só pessoas da gestão que podem participar. É importante que o usuário esteja lá, sim, que as pessoas-chave de comunidade, sim, estejam nesses espaços, para elas dizerem, não, peraí, como é que essa unidade básica de saúde perto da minha casa não me recebe? Ela diz que não sabe nada de tuberculose, ela não sabe nada de PrEP, e lá eu ouvi, lá dentro, lá, o pessoal fazendo detalhamento das unidades que faz coleta, dia, horário, tá na lei, é garantia, é SUS, mas a gente cobra também quando a gente participa. Cruamente, fica meio difícil, porque, infelizmente, tudo é número. Sim, e aqui a Naila, boa noite, Naila, está acompanhando a gente pelo Facebook, né? Ela coloca, às vezes a desistência do tratamento é por falta de uma boa alimentação no tratamento com a medicação, que é muito forte. Nesse sentido, Naia, né, tá dentro da diretriz do SUS, dentro do protocolo, o paciente com tuberculose, ele tem assistência alimentar, ele tem por direito a receber a cesta básica no serviço onde ele faz o acompanhamento. E muitas pessoas também não sabem disso, né? Justamente pensando nessa questão, que o combate à tuberculose, né, a imunidade fica muito baixa e a pessoa precisa estar bem alimentada. Por isso que tem benefício da cesta básica no serviço de saúde para essas pessoas. O próprio CRAS, né, Américo? Hoje, com a linha de trabalho SUS e SUAS, o próprio CRAS também, ele tem que estar envolvido nessa linha de pobreza. Tem pessoas que não têm nenhuma renda, e ela precisa, sim, acessar o CRAS, e ela falar, eu estou fazendo tratamento, eu estou sem nenhuma renda, está aqui, estou comprovando, e eu quero o que é meu por direito, sem nenhuma arrogância, é só isso. Exatamente. Porque, realmente, não se fala de tratamento sem ter apoio. Exatamente. Lu, para a gente finalizar, que a gente já passou um pouquinho, está muito gostoso, a gente está com audiência, mas tem uma observação aqui do Eduardo, eu vou estar lendo para vocês e a gente complementa se for o caso. Eduardo Barbosa, que está acompanhando pelo Facebook. É muito difícil que a gestão pública entenda de fato as vulnerabilidades de cada usuário ou usuária e faça um acompanhamento individualizado. As pessoas acabam por negligenciar o tratamento do HIV, tuberculose e hepatites por vários motivos e precisamos ter empatia com essas diferentes realidades. Quer comentar, Maria Elias? Sim. Deu uma queda de energia aqui, acho que vocês nem estão me vendo, né? Tá tudo ok. Vocês conseguem ver? A gente está te ouvindo bem. Ouvi. Bom, enquanto ela recupera... Maria Elias? E você, Américo, tem alguma coisa para acrescentar aqui na fala do Barbosa, do Eduardo Luiz Barbosa? Não, eu apenas concordo, né, que o paciente ele tem que ser atendido na sua integralidade, mas de forma também individualizada, porque são realidades diferentes de cada pessoa, né? E aí, quando ele traz também, né, a questão do HIV, da tuberculose, tem outros motivos também que levam, né, a essa questão, né? E aí eu só acrescentaria, né, que a relação médico e paciente precisa acontecer mais, porque as pessoas acham que o médico é detentor de toda a sabedoria. Claro que é, né? Ele estudou para isso, etc. e tal. Mas eu, enquanto paciente, né, enquanto usuário do serviço de saúde, eu tenho que questionar por que o médico está me passando determinada medicação, quais os efeitos colaterais, por que ele não está me pedindo determinados procedimentos, né? Então, eu preciso, né, fazer esse diálogo com ele. Eu não tenho que estar passivo diante dele. Eu tenho que questionar tudo que ele me passa, porque, afinal de contas, o corpo é meu, a saúde é minha, né? Eu que vou decidir, né, se eu tomo determinado medicamento, se eu vou acolher aquelas informações que ele está me passando, eu preciso questionar com ele. A relação médico-paciente é fundamental, mas, hoje em dia, praticamente não existe. Mal ele olha para você, porque ele fica ali na telinha, né?
Só você falando e ele ali anotando tudo, te dá a receita e daí da porta para fora do serviço de saúde. Como que é a vida dessa pessoa? Ele sabe como que é a vida dessa pessoa? Né? A gente é atendido em 20 minutos. Né? Isso eu falo na atenção primária. Nos serviços de AIDS, né? Esse tempo de consulta é até um pouco maior, mas na atenção primária é isso que acontece. Obrigado, Du. Você quer fazer algum comentário, Maria Elias? Então, não, Américo. Na verdade, você realmente ia falar isso, me contempla na fala, e retorno, eu falei no início, né? A gente fala da quarta 90, né? Falando da questão da co-infecção, HIV ou por hepatite, para as pessoas hoje que vivem com HIV, e a gente vê essa invisibilidade dessa atenção, né, dessa escuta menos qualificada, desse tempo de escuta. Eu penso que quando a gente trabalha com doença estigmatizada, a gente sabe que o médico não tem todo o tempo do mundo, tem muitas pessoas na fila, o serviço realmente, ele cria uma dificuldade, e os servidores também, e fica difícil, mas você me contempla na fala assim. Muito boa o seu texto, Eduardo. Obrigado, Du. Lu, os encerramentos, bonita. Obrigado pelo bonita. Eu sempre quero agradecer imensamente a oportunidade, né, do Vida Nova, o Jorge e o Américo, né. Maria Elias, não tem como agradecer você novamente aqui com a gente. Eu já quero bis de novo, porque é muito bom. Hoje a gente trouxe aqui com a Maria Elias informações, aproveitando que hoje é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose, né. A gente trouxe aí as questões de sintomas, falamos sobre os assintomáticos, a tuberculose latente, falamos dos tratamentos, do abandono de tratamento, da falta ainda de política pública existente. Os nossos liveanos aí foram interagindo, mandando questões e já interagiram nas telas também. Falamos principalmente dessa questão do abandono de tratamento e dessa carência, né, que a gente pode dizer do grau de pobreza, né, dessa medicação com a questão de alimentação. A utilidade pública que o Américo trouxe aqui junto com a Maria Elias também foi impecável, porque eles podem, sim, por direito, procurar um CRAS, apresentar esse tratamento, não tenho renda, lá vai ser cedida essa questão da cesta básica, como foi mencionado aqui, né? Então, são informações que a gente gosta de trazer aqui no nosso canal, não de técnico para técnico, mas de técnicos e militantes e ativistas para a sociedade civil que nos acompanha, né? E é claro que nós temos técnicos aqui também com a gente aí assistindo, né? E aí tudo é uma troca de experiência, uma troca de informações. Essa questão do Barbosa da empatia, essa é uma frase, é uma palavra que eu aprendi com a América que leva para o resto da vida, né? A empatia, a dor do outro, ela é minha também, né? Então, essa falta ainda de treinamento com os profissionais de saúde infelizmente, né? A dor do outro é minha, né? Tinha que ter isso em todas as redes, o SUS, em tudo, né? E eu só tenho a agradecer, né, a todos os liveanos que estiveram presentes aqui conosco, ao Instituto Vida Nova pela oportunidade, pedir desculpas que eu já troquei o nome do Barbosa com o Araújo, mas o Araújo, né, como foi citado, está lá em cima, assistindo essa live aqui com a gente, e eu sei que ele sempre foi um grande ativista, militante aí nas causas também, conhecido de vocês, né, e que o Barbosa também me contratou recentemente para o Prêmio Araújo, eu acabei confundindo, mas a gente falou de Araújo porque tinha que falar também, não pode esquecer do legado que as pessoas deixam, né? Olha, até me entalei. Virei a câmera do avesso, mas é isso, né? A nossa live do canal Vida Nova, ela não tem essa questão, parece ser no Jornal Nacional seguidinha. Não, a gente é assim mesmo, a live vira, volta, a Lu trava, volta, o Américo entra, o nosso convidado fica à vontade. Eu acho que é esse nosso jeito, é essa nossa realidade. A gente trabalha com a realidade. Tá certo? É isso que eu tinha para falar. E agradecer sempre o penteado que o Américo não me fez. Mas é isso. Legal. Suas considerações finais, Maria Elias? A gente precisa de gente que fale para a gente. Esse é o primeiro ponto. A terminologia, a praticidade, números, isso não é toda a nossa competência. A gente tem que estar informado sobre, alimentado, fomentado, qualquer que seja o palavreado, mas a gente precisa falar de gente para gente. Isso faz efeito. E assim,
Ver que as pessoas, pelos comentários, só coisa positiva, a gente também aprende com todo mundo. A cada dia que a gente, enquanto movimento, enquanto ser humano, escuta o outro, a gente consegue agregar saberes e consegue enriquecer mais esse baú que se chama vida. Obrigada também, Américo, pelo convite. Lute, gosto pra caramba. Qualquer momento que eu estiver em São Paulo, eu visito vocês. Eduardo Barbosa, que ficou o tempo todo aí, esse Barbosão aí acompanhando a gente, sempre acolhedor quando nos encontramos. A gente quer te ver muito ainda. E um beijo, obrigado para o pessoal que acompanhou. Informação nunca é demais. A gente precisa testar, tratar e chegar à cura, minimamente, e saber dos nossos direitos e deveres. E agregar todo mundo. Beijo. Legal. Obrigado, Maria Elias, mais uma vez. E dando um recadinho aqui para os nossos liveanos, né, eu acho importante a gente falar que todo estado, todo município tem os movimentos sociais. Participem. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos o MOPAIDS, Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS. A gente discute não só o HIV, mas co-infecção, tuberculose, outras comorbidades, porque a gente está a fim de que a gente tenha um SUS cada vez melhor. Então, participe desses fóruns de discussão nos seus estados, no seu município, e não se preocupem, né, em não ter o conhecimento. Você vai aprender no dia a dia. Quando eu cheguei no movimento, eu não sabia nada, mas eu queria aprender, né? Eu queria entender tudo aquilo que estava em torno de mim, né? Hoje eu não sei tudo, né? Mas sei o suficiente para mim fazer valer os meus direitos. Então, participem, né? O MOPAIDS acontece aqui sempre nas terceiras quartas-feiras do mês, acontece virtualmente, a partir das 15 horas, né? Entre em contato comigo aqui no chat, no privado, que a gente dá mais informações, com a Maria Elias também, né? No estado dela, no município. E a gente está aqui para somar esforços, né? De uma maneira simples, didática, mas o mais importante é que vocês entendam as informações que a gente está passando, né? E finalizando agora de vez, né? Porque a nossa live Vida Nova com Você, a partir da próxima live, então vai ter o sorteio do Pix. A gente não faz o sorteio hoje porque a gente precisa fazer toda essa tabulação, né? Quem compartilhou, quem deu um like, quem marcou os amigos. E na próxima live a gente vai estar fazendo esse sorteio. E espero que quem for agraciado com esse Pix faça bom aproveito desse larjão, desse din-din, desse money. Tá bom, gente? Lu, fecha, bonita. Um beijo enorme. E Belém do Pará, a gente tem que... Américo, vamos para Belém do Pará, pelo amor de Deus. Eu quero dançar o carimbó com Maria Elias, porque eu só aprendo com essa mulher maravilhosa. E eu vou me acabar no açaí. Ah, então você vai pro açaí. Barbosa, você tá na live ainda? Vamos para Belém do Pará, meu amor? Eu sei o açaí, viu? A gente tá falando de carimbó. O Barbosa... Olha, eu vou trocar de novo o nome. Barbosa, vamos para Belém do Pará encontrar Maria Reis, pelo amor de Deus, Barbosa. Cria um evento lá, Barbosa, e me leva como drag para apresentar. Sabe que eu não dou vexame, que eu arraso. Aí você já me leva pro carimbó, viu? Gente, então um beijo enorme. O Américo vai fazer lá vai lá ver quem curtiu, quem deu os likes, tá? Não é fake essa questão de Pix, né? Então, a gente estará anunciando. Então, assim, quem curtiu, compartilhou, fez todo o processinho que a gente pediu, né? Compartilhou com 5 amigos, deu comentário. Na próxima live, na abertura, já tem o sorteio, é isso? Exatamente, vai ser ao vivo. Gente, boa noite, então, bom final de semana para vocês. Obrigado, Maria Elias, mais uma vez. Obrigada, obrigado, Lu. Também. Até a próxima.